Olá, meu nome é Dário, eu sou professor de História da Rede Municipal de Jaguarão e toda a minha trajetória acadêmica se deu dentro da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, sob a orientação do professor Fernando Camargo, tanto no trabalho de conclusão de curso como na dissertação de mestrado. Mas eu não estou aqui para falar do orientador Fernando Camargo, e sim do amigo e professor Fernando Camargo. Assistir a uma aula de História do professor Camargo é o mesmo que estar dentro da embarcação do Cristóvão Colombo, né, até o Novo Mundo. É ver a tensão entre dois povos totalmente diferentes que se seguiu a trágica conquista. É sentir como se estivesse pisando nas tinampas de Tenochtitlán, a cidade deslumbrante dos astecas, né? Enfim, assistir a uma aula do professor Camargo é se permitir viajar no espaço e no tempo. E eu sou muito grato por ter tido essa experiência. Espero um dia poder assistir mais aulas dele. E quero dizer que sempre quando eu vou planejar uma aula minha para os alunos, eu me pergunto: como é que o professor Camargo explicaria esse conteúdo? Enfim, só agradecer. Muito obrigado pela inspiração, um farol, né, docente, professor Fernando Camargo. Um abraço. Professor Dr. Fernando Camargo, tive o grande privilégio de ter sido seu aluno no curso de História na Universidade de Passo Fundo, UPF, um grande pesquisador e professor. Agradeço muito pelo conhecimento historiográfico adquirido e construído juntos em suas aulas. Um grande profissional, de uma bagagem intelectual imensa, mas sempre pronto para compartilhar com todos o seu saber, além de ser um grande ser humano, de uma retidão e ternura sem igual. Obrigado por tudo, professor Fernando Camargo, pois hoje trilho esse caminho de historiador, graças aos seus ensinamentos e, sobretudo, se espelhando e tendo o nobre professor como referência. Um forte abraço, professor historiador Alexandre Aguirre. Alexandre Rezende, fui aluno do professor Fernando Camargo na Universidade de Passo Fundo, no curso de História, com a disciplina de História da América. E falar um pouquinho do professor Fernando é muito bom. Ele sempre foi um professor um grande pesquisador, um grande professor, e sua competência e a sua habilidade era de ser um grande pesquisador e um grande professor, de transmitir o conhecimento para o aluno, e os seus conhecimentos eram transmitidos não só na sala de aula, mas em conversa, no corredor, e isso acabou nos provocando, nos incentivando, nos inspirando e também nos transformando. Então é uma grande satisfação falar do professor Fernando enquanto esse grande pesquisador, esse grande professor em sala de aula. Boa noite, professor Fernando. Aqui é o Fabiano Pretunez, aluno do senhor na Universidade Federal de Pelotas, e fico agradecido pela mensagem e o que falar sobre o senhor. É um profissional exemplar. Na minha docência eu tento levar um pouco, né, da tua sabedoria e da tua humanidade para com os alunos. Fostes um professor que marcou bastante, tanto é que a minha turma acabou escolhendo como paraninfo, né? E quando a gente tem essa conexão com os professores é que nos escolhem como paraninfo, né? Então o senhor era um professor fantástico, humano, um profissional exemplar. Até logo e um abraço. Olá, professor Fernando Camargo. Estou fazendo vídeo aqui para expressar a minha gratidão por ter sido teu aluno, tá? Muito das suas aulas hoje eu atribuo às minhas aulas, tá? E nunca esqueço do dia em que eu precisei muito de aulas extras para poder me formar e gentilmente tu cedeu parte do teu tempo, e por isso que eu consegui uma vaga no estado que foi tão importante para mim, e hoje vaga a qual eu ocupo até hoje. Então, muito obrigado por ter sido o professor que você foi, agradecido até hoje. Abraço, professor. Fala, Camargo. Fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco das minhas experiências como seu aluno. Lembro de vários momentos das suas aulas. Lembro dos pequenos sustinhos, das avaliações. Lembro também daquela aula que o senhor
demonstrou como funcionavam as armas dos europeus, né, comparando com as armas dos povos ameríndios. E também, o que eu não vou esquecer, é a ajuda que o senhor me deu, né, para o meu trabalho de pesquisa, aquelas ideias que foram passadas. Então me ajudou a ver a pesquisa em si de outra forma, me deu outras ideias. Então só tenho a agradecer. Obrigado, abração. Fernando Camargo foi um dos professores mais marcantes da minha graduação, pelo grande conhecimento dos assuntos que ensina e pela capacidade de criar narrativas envolventes que tornavam suas aulas muito especiais. Por ocasião da nossa formatura, também fez um discurso muito marcante que ainda hoje com frequência lembro e serve como um estímulo para enfrentar os desafios da vida docente. Eu sou a Cláudia, sou professora. Conheci o professor Fernando em 2006 na UPF, quando ele ministrava a disciplina de História da América no curso de História. Eu tenho ótimas lembranças do professor, ele sempre teve uma relação muito boa com a nossa turma. A disciplina dele sempre foi muito dinâmica, muito fácil, descontraída, e a forma como ele ensinava, com fascínio, com paixão, aquilo que ele estudava, facilitou muito para que a gente também entendesse melhor, compreendesse melhor aquilo que estava sendo estudado. E eu nunca vou esquecer que uma noite nossa turma se reuniu e o professor preparou uma deliciosa receita de fabada que ele aprendeu lá na Espanha. Nunca vou esquecer Meu disso. nome é Grande abraço. Elizabeth e eu cursei História na UFPEL e me formei em 2017. Eu fui aluna do professor Fernando Camargo e o que eu posso dizer sobre ele é que ele era um professor maravilhoso. Ele transmitia a matéria de um jeito que a gente fixava muito bem. Era um professor muito legal. Ele era exigente nas provas, né? Mas eu, afinal, sempre tirei uma nota boa, porque com ele a gente aprendia a matéria. Só tenho que dizer coisas boas do professor Fernando Camargo. Tenho boas recordações maravilhosas daquele tempo de estudante e dos meus professores, que eram maravilhosos. Principalmente o professor Fernando Camargo, que deixava a gente muito à vontade nas aulas. Oi, eu sou Isadora Lebedev Camargo. Eu fui aluna do professor Fernando Camargo em 2023 em formato presencial. Suas aulas eram ótimas, pois ele sempre sabia elaborar aulas muito bem. Ele sempre utilizou de slides com imagens e poucos textos. Ele também sempre utilizava mapas para nos mostrar as regiões. Ele sabia muito bem atender e responder os alunos. Suas provas e atividades eram sempre muito justas, pois ele utilizava de uma tabela que ele também mostrava e explicava aos alunos como ele fazia essa correção. E também eram justas, não vou dizer que eram fáceis, mas eram justas justamente porque eram de acordo com o que a gente via em sala de aula. E eu acho que é isso. Obrigado pelo As aulas convite. com o professor Camargo sempre foram muito divertidas, né? Muito lúdicas. E ele sempre conseguia trazer elementos lúdicos, didáticos. Lembro das aulas com filmes, né? E a partir disso ele entrava dentro da historiografia e conseguia comentar com a gente questões mais aprofundadas do nosso conteúdo, da nossa disciplina. E acho que isso é muito importante hoje, como professor da universidade, que a gente consiga unir o ensino e a pesquisa no mesmo ambiente da sala de aula, né? A gente precisa formar professores e formar pesquisadores ao mesmo tempo. Então, o professor acho que foi um excelente exemplo disso dentro da graduação, como da aula, dentro do ensino superior, e falar de questões às vezes tão complexas dentro da historiografia de uma forma muito fácil e gostosa de aprender, sabe? Demorei um pouquinho para gravar o vídeo porque eu fiquei pensando no que falar sobre o professor Fernando Camargo. A gente se conhece há um tempo. Ele foi meu professor desde o início da graduação até agora, que está chegando no fim. Eu fiquei tentando pensar no que falar sobre a minha experiência, né? E aí eu resolvi falar sobre as primeiras coisas que eu penso, né, quando eu penso nas aulas com o professor, que é a variedade de assuntos que a gente consegue debater, né, em torno da temática da matéria, dependendo da matéria que é, da disciplina que o professor está lecionando, mas mesmo assim, em todas as disciplinas, eu tive bastante disciplinas focadas em América, a gente conseguia debater um amplo número de fontes, mapas, discursos, né? Eu penso muito nisso, isso me demonstrou muito, principalmente lá no início da faculdade, o quanto a gente conseguia ampliar com a história. E eu lembro que eu costumava comentar com os meus amigos, meus colegas, né,
que a gente conseguia ir muito além nas aulas, né? A gente conseguia fazer ligações, às vezes até fazer ligações meio aleatórias, mas de certo modo ela funcionava. A gente podia ter uma liberdade em comentar sobre isso na aula, assim. Então essa é uma das coisas que eu penso bastante quando eu penso nas aulas do professor Camargo. Outra coisa, acho que foi a que me marcou mais, foi de observar os sujeitos históricos, observar esses sujeitos que a gente está estudando com um olhar mais humano, né? Entender que eram pessoas. Eu lembro que a gente estava tendo uma aula, há um tempo atrás, sobre a invasão, descobrimentos na América. E eu lembro que o professor falou que a gente fizesse um exercício, né? Ele sugeriu que a gente fizesse um exercício em que a gente devia pensar como que era, né, para aquelas pessoas que estavam nas Américas antes das invasões ou dos descobrimentos, o achamento, né? Como elas se sentiram em estar sendo invadidas, como elas se sentiram, por exemplo, foi um exercício, né, que a gente tinha que pensar como que seria se chegasse pessoas desconhecidas e daí as pessoas começassem a morrer na nossa volta, né? Como que a gente ia se sentir. E eu lembro que isso me deu uma nova dimensão, né, da história, né? De você imaginar aquelas pessoas, mesmo que tão distantes, como próximas. E isso me virou. Foi uma das grandes viradas de chave que eu tive no curso de História, foi com o professor Camargo. E outra questão que pra mim é muito importante hoje na licenciatura, incorporo nas minhas aulas, que eu aprendi com o Camargo, foi a relação do uso dos mapas, né? Eu lembro que era alguma coisa sobre o Estreito de Bering. E eu lembro que ele abriu o computador e entrou no Google Eats. Não é Eats, é Earth, né? E aí foi tão interessante, né? Da gente conseguir, de novo, tentar se aproximar dessas pessoas, desses sujeitos, desse acontecimento histórico. E eu lembro que ele mostrava, e aí tudo fazia muito mais sentido pra mim, enquanto ele tava falando do conteúdo em si, né? Dessa coisa das coisas que a gente precisava saber sobre o tema. E isso ficou na minha cabeça, e faz uns 5 anos. E acho que é isso, assim, que eu tenho pra falar sobre o professor. Bom dia, meu nome é Hudson, eu sou graduado em História pela Universidade de Caxias do Sul e eu tive a oportunidade de ter tido aula com o professor Fernando Camargo durante a graduação, né? Tive com ele as disciplinas de Teoria da História 1 e História da América 1 e 2. E foram experiências muito bacanas, muito importantes. O professor Fernando sempre muito competente, sempre tratando com muito zelo os conteúdos e tentando trabalhar conosco e trazer reflexões críticas da melhor maneira possível. Eu estou passando aqui para deixar o meu depoimento sobre o professor Fernando, dizendo que ele foi um mestre fantástico e que dentro da sala de aula com ele eu aprendi muito mais do que somente o conteúdo acadêmico. Bom dia, meu nome é Rodrigo Pinoff, eu fui aluno do professor Fernando Camargo entre 2012 e 2014, tive a honra de tê-lo nas minhas 2 bancas de qualificação em mestrado e defesa final de mestrado, e foi uma honra conviver com ele, e ele me colocou no caminho das relações internacionais, no foco da pesquisa. Foi a primeira disciplina que eu fiz, foi um seminário de Relações Internacionais com o professor Fernando Camargo, então eu sou muito grato a essa experiência que eu tive com ele. E acredito que não fosse esse primeiro contato na Federal de Pelotas, eu não estaria hoje no foco da pesquisa acadêmica e do desenvolvimento profissional que eu estou. Fico muito feliz de falar do professor Fernando, a didática, professor, e o contato, o tipo de relação que você estabeleceu conosco, com a turma de 2011, comigo, foi maravilhosa, assim. Eu me lembro muito das suas aulas, principalmente de História da América.
eu conheci autores muito importantes através das suas disciplinas e você sempre foi muito acessível, e isso é muito importante dentro da construção, né, de um outro professor, né? Então hoje na minha sala de aula, com certeza eu me inspiro muito na tua didática também. Quando a gente é professor, a gente descobre que a didática, ela é algo que a gente pode ir aperfeiçoando ao longo do tempo, mas que existem pessoas que nascem com elas. Eu lembro da primeira vez que eu tive uma aula com o professor Fernando Camargo, do meu encantamento. A impressão que eu tinha é que eu estava diante de alguém que tinha um prazer enorme de estar ali, dando as suas aulas e dividindo um pouquinho daquele conhecimento conosco. Foi com ele que eu aprendi que as aulas podiam ser encantadoras, cativantes, e que eu tinha que trazer isso para o aluno. Mudou a minha vida, me fez professora e eu sou muito grata a todos os aprendizados. Não fui apenas aluna, fui monitora na disciplina de História da América e também tive a honra de ser orientada por ele na graduação. É isso, muito obrigada, professor. Eu me chamo Fernando Comiran, sou professor de História das Relações Internacionais e da Política Externa aqui na Universidade Federal de Rio Grande. O professor Fernando Camargo foi meu professor na graduação em História na Universidade de Passo Fundo, onde por 3 anos também foi meu orientador de iniciação científica. Esteve na minha banca de mestrado e de doutorado. Enfim, é absolutamente impossível contar a minha trajetória profissional sem ter o professor Camargo no centro dessa história. No entanto, ele não foi apenas meu professor para os ofícios de historiador ou de professor de docente. Ele se tornou também um exemplo de profissional e de colega. Me ensinou sobre relações éticas e de respeito no mundo acadêmico. Saibas, professor, que és um farol que sempre olho quando preciso me encontrar. E muito mais do que te parabenizar, eu quero te agradecer por tanto que fizeste na minha formação. Um abraço.